Bom dia, meus amigos. Estamos aqui para o Evangelho de hoje segundo o Espiritismo. É o capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. O item é o 11. Jeremias e os falsos profetas. Luoz, um espírito protetor. Carlos, 1861. Eis o que diz o profeta Jeremias. Não escutem as palavras dos profetas, pois eles os enganam ao profetizar. Eles divulgam as visões de seus corações e não o que ouviram do Senhor. Esses profetas dizem para aqueles que blasfemam a Deus: o Senhor disse que vocês terão paz. E para todos aqueles que andam corrompendo seus corações, os profetas dizem: nada de mal acontecerá a vocês. Mas qual dos profetas esteve com Deus e ouviu suas palavras? Qual deles entendeu o que ele disse? Eu não enviei esses profetas, diz o Senhor, e eles vieram correndo. Não lhes falava nada e eles profetizavam por sua conta. Se eles tivessem estado ao meu lado, teriam ouvido as palavras que eu disse ao povo e o teriam ajudado a não trilhar o caminho do mal e a não praticar más ações. Tendo ouvido o que dizem esses profetas, que profetizam a mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando essa imaginação estará no coração dos que profetizam a mentira e cujas profecias são apenas invenções de seus corações? Se alguém do povo, um profeta ou um sacerdote, perguntar: qual é o fardo do Senhor? Vocês podem responder: o fardo do Senhor são vocês mesmos, falsos profetas, e eu os lançarei para bem longe de mim, dirá o Senhor. Jeremias, capítulo 23, versículo 16 a 18, 21, 25 e 26 e 33. Meus amigos, é a respeito dessa passagem do profeta Jeremias que eu quero falar. Deus, falando por intermédio do profeta Jeremias, disse: é a visão do coração deles que os faz falar. Essas palavras indicam claramente que desde aquela época os charlatões e os vaidosos exploravam e abusavam do dom da profecia. Abusavam da fé simples e quase cega do povo quando prediziam por dinheiro coisas boas e agradáveis. Esse tipo de fraude era muito comum entre o povo judeu. Fica fácil compreender que o povo, em sua ignorância, era incapaz de distinguir os bons dos maus. Assim, eles eram mais ou menos enganados porque aqueles que se diziam profetas e que não passavam de impostores ou fanáticos. Não existe nada mais esclarecedor do que essas afirmações. Eu não enviei esses profetas, diz o Senhor, e eles vieram correndo. Não lhes falava nada, e eles profetizavam por sua conta. Mais adiante ele diz: tenho ouvido o que dizem esses profetas, que profetizam a mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Ele indicava assim um dos meios empregados para explorar a confiança que o povo tinha neles. A multidão, sempre crente, não contestava a veracidade de seus sonhos ou de suas visões, porque achava tudo aquilo muito natural e sempre convidava os profetas a falarem.
Após estas palavras do profeta Jeremias, escute também os sábios conselhos do apóstolo João quando diz: não acreditem em todos os espíritos. Tenha antes a certeza de que os espíritos são de Deus, pois entre os desencarnados existem também os que têm prazer em enganar quando encontram ocasião. Fica bem claro que os enganadores são os médios que não tomam as necessárias precauções. Esse é um dos maiores obstáculos contra o mal. Muitos médiuns esbarram, sobretudo quando são novatos no espiritismo. Isso constitui para eles uma prova, na qual somente poderão triunfar se agirem com prudência. Portanto, aprendam antes de qualquer coisa a distinguir os bons dos maus espíritos, para que vocês mesmos não se tornem falsos profetas. Que assim seja. Amado Mestre Jesus, nos ajude, nos dê sabedoria, clareza, para que possamos distinguir, Pai, o bem do mal. Meus amigos, tenham todos um bom dia e que Jesus os abençoe.